aí galera, moione para todos vocês e sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. E se você caiu aqui de paraquedas ou chegou por acaso, sugiro que se inscreva no canal porque você vai amar esse canal. E esse canal é um canal que está voltado para falar sobre a cultura africana. E neste presente vídeo eu irei responder a uma pergunta que um dos inscritos aqui do canal fez, perguntando se todos os africanos passam fome. E ele até chegou ao ponto de perguntar se eu passo fome aqui na África. Então eu vou responder, vou tentar em poucas palavras esclarecer essa dúvida, que eu acredito não ser apenas desse inscrito, mas como dos outros ou de alguns brasileiros, ou seja, de alguns que têm uma dúvida relacionada a esse assunto. Bem, é sabido que cá no continente africano existem cerca de 10 países que estão na lista dos mais pobres, inclusive Moçambique, que é o país onde eu vivo, faz parte dessa lista, ou desse ranking dos países mais pobres do mundo, ou seja, também do continente africano. Porém, apesar disso, nós precisamos saber que a África é vasta. É um país composto por é um continente composto por 54 países. Existem países aqui que são ricos no continente africano. Porém, apesar desses países serem ricos, existem também pessoas que vivem nesses países que passam fome. E existem países no continente africano que são pobres. Apesar de serem pobres, e existem pessoas lá dentro desses países que não passam fome. Deixa eu só te fazer entender. Nem todo africano passa fome. Nem todo país que é pobre, todo mundo ali passa fome. Porque existem os políticos, os presidentes, as pessoas mais favorecidas que estão bem de vida. Porém, também existem aquelas pessoas que estão nos países desenvolvidos, mas apesar disso, elas também passam fome por falta de oportunidades. Acredito eu que no Brasil, nos Estados Unidos da América, na França, na Suíça, existam pessoas que estejam lá e que passam também fome. Outra coisa, um pouco mais além de passar fome, é viver na miséria. Ou seja, estar num estado de desnutrição, conforme essa imagem que vocês viram aí na capa do vídeo. Isso aí é mais grave ainda, né? Existem países que estão nessa situação por conta da guerra e por conta da má administração, né, do próprio governo. E eu acredito que Moçambique, até onde eu sei, foge da lista de ser um dos países onde tem boa parte das pessoas que morrem de fome. Porque passar fome e morrer de fome ou de desnutrição são coisas completamente diferentes. Então existem países onde a guerra é interminável aqui no continente africano, como por exemplo da Somália, onde as pessoas morrem de fome por conta da desnutrição. E tem aquela questão de passar fome, não por razões ou por motivos de falta de sustento, mas talvez porque se calhar às vezes a economia da pessoa não é capaz de cobrir o mês inteiro. Por exemplo, eu e minha irmã, quando perdemos nossa mãe, nós já vivemos numa fase, até minha mãe ela estando viva, às vezes, eu acredito que isso acontece com muitas das famílias, né, que vivem, boa parte da família que vive na classe média, onde eles, quando têm um valor mensal, eles não conseguem cobrir o mês com aquele valor. E há vezes onde, se calhar, eles provavelmente possam vir a ficar sem comer, outros têm que dever alimentação. E isso é uma coisa muito comum aqui em Moçambique, para não dizer a África toda. Vou falar de Moçambique. Eu acredito que é algo que acontece na África toda, assim como, se calhar, em outros lugares do mundo. Então, nós, por conta da ajuda de custo que nós recebíamos no INSS, que significa Instituto Nacional de Segurança Social, às vezes aquele valor não chegava nem para comprar, alimentos básicos, necessidades básicas, apenas não chegava. Então, às vezes a pessoa ou tinha que escolher comprar arroz ou farinha. Então, tinha que equilibrar e às vezes aquilo nem chegava até na metade do mês e às vezes a fome vinha. Mas
Existem países onde a pessoa não tem essa oportunidade, essa mínima oportunidade de pelo menos ter o que comer amanhã. Não sei se vocês percebem. Por conta da situação crítica que o país se encontra, porque há países onde estão em guerra e há um grande número de refugiados e as pessoas não têm como ter uma renda mínima ou como conseguir se virar, porque não têm oportunidade para fazer isso, não estão livres para fazer isso. Então essas pessoas, por conta disso, passam fome e morrem por desnutrição. E existem vários aspectos, né, que se calhar estão relacionados a esses assuntos. Eu creio que sejam aspectos políticos, entre outros, que causam essas guerras, porque as pessoas querem governar, querem tomar o poder, e elas não têm espaço, e por consequência disso acontece isso. Eu acredito que boa parte dos países onde passa-se mais fome são países onde tem boa parte das riquezas minerais aqui no continente africano, quer sejam minerais ou naturais. Por quê? Porque se o país ele é rico nas riquezas minerais e naturais, então todo mundo quer governar, ou seja, quer usufruir daquilo. Então, existem grupos que não aceitam outros grupos que estejam a governar e por isso, por conta disso, surge uma guerra. E o pior de tudo é que o Ocidente, ou seja, vários movimentos exteriores, é que investem, né, nessas guerras e a situação torna-se cada vez mais crítica. Então, essa é a realidade do continente africano. Nem todo africano passa fome. E também, nem todo país que é rico na África só tem pessoas que vivem de fartura. Existem pessoas pobres. E também não significa dizer que todo país que é pobre no continente africano apenas tem pessoas pobres morrendo de fome. Existem pessoas ricas. Eu não sei se você consegue entender o que eu mais ou menos quis explicar. Se deu para entender, eu espero que tenha esclarecido alguma coisa. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!